Como a história de hoje é uma continuação, eu peço para que você assista ao meu vídeo anterior, mas eu irei fazer um resumo de qualquer forma, então vamos lá. Começando com um mestre que nessa história é um completo banana, que simplesmente aceita tudo que a nossa personagem principal, a fadinha, diz, pelo simples fato de não querer drama. O drama então acontece de qualquer jeito, e a nossa fadinha principal se torna um dos personagens mais quebrados de toda a história, porque ninguém conseguiu encontrar o livro no qual ela tirava as informações. O resultado disso foi um personagem imortal que não se importava com o grupo e até ativamente foi contra ele, simplesmente porque o personagem era travesso e queria causar o caos por diversão. Isso tudo chegou em um ponto que o mestre teve que criar um chefão aleatório para impedir que 2 dos jogadores se destruíssem junto com uma dúzia de NPCs inocentes. Agora sim, nós podemos ir para o post de hoje, então bora lá. Foi há quase um ano. A situação era terrível. Nossos 3 heróis acabaram de ser interrompidos em suas perseguições de matar uns aos outros por uma cópia descarada de Lovecraft, criada por alguém que nunca leu Lovecraft. O ladino e o monge lutaram heroicamente para chegar ao topo de uma arena em ruínas, para tentar enfrentar a besta. A fada simplesmente voou. O deus, vendo essas figuras patéticas, dá um golpe meia boca contra a fada, e ele erra. É nesse momento que uma frase ecoa pelo éter como um sopro divino vindo da fada, que parafraseando para seres mortais, diz: "Eu invoco um exército de fadas." Nossa fadinha preferida então explicou que, como as fadas só queriam criar o caos, se um deus estiver impedindo esse caos, ele iria psiquicamente, instantaneamente e através dos planos, enfurecer a totalidade das fadas e fazê-las aparecer para matar o deus. Assim como nós havíamos visto na primeira parte dessa história, a nossa linda fadinha simplesmente acha que pode fazer o que ela bem entender por ser a personagem principal. Isso inclui invocar um exército de fadas simplesmente porque sim. E isso, meus amigos, é uma coisa que eu jamais iria deixar acontecer se eu fosse o mestre dessa aventura. Cada um dos personagens dos jogadores tem que ter as suas fraquezas e as suas forças, assim balanceando a equipe e o grupo durante qualquer situação. Mas essa é só minha opinião, então vamos continuar com a história. Muitas discussões confusas ocorreram e foram arquivadas para a próxima sessão, onde tudo só piorou. Na sessão seguinte, a nossa fadinha trouxe uma folha de papel com uma lista de nomes. Ela então nos disse que alguma fonte que nunca foi encontrada dizia que a corte das fadas podia se teletransportar entre os reinos, incluindo reinos de uma imitação da mitologia nórdica. Portanto, as fadas teriam a ajuda dos deuses nórdicos também. Essa folha de papel continha os nomes de cada arquifada e deus nórdico que a nossa fadinha pudesse encontrar. Ela disse ao mestre que tinha permissão para invocar todos eles junto com seu exército de fadas. Na situação em que nós estávamos, eu teria dito: "Deuses nos ajudem." Mas, nesse caso, eles já estavam. O mestre então teve que desistir de tudo e descartou completamente a luta contra o chefe. Na perfeita tempestade de ironia, nossa fadinha não apareceu na sessão seguinte e não viu o seu exército de fadas dilacerar um deus, enquanto eu e o nosso outro amigo assistíamos de camarote. O que se seguiu foi um breve interlúdio entre conflitos, onde o mesmo deus escapou em uma forma enfraquecida. Eu, ladino e um monge tivemos umas belas sessões sem a fada, nas quais nós construímos um mosteiro e uma taverna / estalagem / bordel. Eu o chamei de Overdark e ainda fazemos referência a ele de vez em quando. Depois de retornar, a nossa fada artífice disse que estava na floresta fazendo coisas de fada e entrou no Overdark com uma bela mulher, que então se transformou no deus Loki. É, exatamente o Loki que você está pensando. A própria jogadora narrou isso e agiu como se nós tivéssemos que ficar impressionados. Nós ficamos confusos. Nós descobrimos então que ela alterou completamente a história da fada, para incluir que ela era a melhor amiga do Loki.
e que ela encontrou ele na Floresta das Fadas alguns milhares de anos atrás, e se tornaram BFFs desde então. Foi aqui que nós descobrimos que ela inspirou o nosso mestre a incluir um monte de deuses nórdicos na nossa campanha. Dizer que isso estava totalmente fora do tema é um eufemismo. Os deuses agora têm mais tempo na tela do que os próprios NPCs criados pelo mestre. Isso levou a algumas sessões irritantes, como por exemplo, uma sessão em que as fadas roubaram materiais do meu mosteiro para que ele não pudesse ser concluído. Um monge também passou meia hora recrutando um barman bonitão de um bar rival, apenas para descobrir que era o Loki disfarçado sem nenhum motivo. Finalmente, alguns deuses nos convocaram para matar a cópia fajuta do Cthulhu, mas a fada estava chateada por ter que fazer uma rolagem de religião porque ela já tinha conhecido todos os deuses nórdicos. Por fim, nós rastreamos o deus, que agora estava em tamanho humano, até uma pousada em chamas. Duas peças finais horríveis que o mestre inseriu encerraram a campanha ali mesmo. A nossa fada encontrou esse deus em uma sala em chamas. Ele lançou uma bola de fogo de nível 9, provavelmente alimentado pelo DM, sem dúvida. Ela respondeu que o seu personagem era imune ao dano de fogo. Mas, quando ela foi questionada, ela disse com muita raiva que a sua personagem nasceu do fogo, porque ela era uma fada do fogo. Nesse ponto, vamos lembrar da primeira parte que ela, de alguma forma, escolheu a sub-raça de terra, não a de fogo. Não só isso, quando finalmente nós encontramos a página que ela usou, nela nem tinha resistência a fogo. Enquanto Deus fugia da cena para chegar em um canto corrompido da Floresta das Fadas, nossa fadinha pulou em seu grifo. Sim, o mestre tinha dado para ela um grifo totalmente de graça. Ela então atropelou o deus no meio de uma estrada na floresta plana. Ao invés de usar um feitiço para se transportar para outro plano, nós tivemos uma épica batalha final na floresta no meio do nada, com os deuses nórdicos fazendo todo o trabalho pesado. E fim. Bom, quase. O mestre tinha preparado alguns epílogos para os personagens. Como, por exemplo, um monge que já tinha sido renascido, na verdade estava sendo possuído por um espírito de vingança, que mentiu para ele durante toda a campanha. O meu ladino construiu para si um grande castelo e morreu de ataque cardíaco. E por fim, a fada viveu feliz para sempre no reino das fadas, junto de seus amigos divinos. Bom, graças a Deus essa campanha finalmente acabou, porque eu não sei como o autor dessa história conseguiu aguentar mais do que 2 sessões com essa fada. Ela é extremamente snob e também acha que ela é a protagonista de toda a campanha, podendo fazer o que ela bem entendesse. Mas, e aí? O que vocês acharam dessa história? Coloca aí nos comentários que eu quero saber o que vocês acharam. Muito obrigado por assistirem até aqui, não se esqueçam de dar aquele like no vídeo e até mais!